1000 anos depois, a Reforma vai entender isso. A Reforma vai chancelar algumas opiniões a respeito do que está acontecendo na história, inclusive com o próprio Jerônimo. Jerônimo entendia que esses 7 livros do Antigo Testamento, eles não eram canônicos, eles eram deuterocanônicos, ou seja, a canonicidade deles veio em segundo plano, eram livros históricos. Porém, os judeus da Palestina não consideravam como canônico, não consideravam como escritura sagrada. Então, no slide 30, vocês vão ver o que significa canonicidade. A palavra se deriva da palavra canon, que significa vara de medir. Na linguagem cristã, ganhou o sentido de regra de escrita e fé, que compunha a palavra de Deus inspirada. Ou seja, quando fala esse livro é canônico ou não é canônico, significa esse livro é inspirado por Deus, ele pode ser colocado junto com os outros livros inspirados. Isso teve, sim, algumas discussões durante toda a história da Igreja e vai ser, de uma maneira quase que definitiva, na Reforma e no Concílio de Trento, na Contra-Reforma, definida essa questão. No slide 32, vocês vão ver a relação dos livros que fazem parte desses 7 deuterocanônicos. Bom, Débora, você está conseguindo passar? Isso, vamos lá. Um dos livros é Tobias. É uma história novelística sobre a bondade de Tobiel, pai de Tobias, e alguns milagres preparados pelo anjo Rafael. Tem questões de justificação por obras, mediações de santos, superstições, um anjo que engana Tobias e o ensina a mentir. Assim, tem algumas coisas meio complicadas nesse livro que não bate com os outros textos bíblicos. Outro livro é o livro de Judite. É uma história de uma heroína viúva e formosa que salva a sua cidade enganando um general inimigo e depois ela vem a decapitá-lo. Tem grandes heresias ali e a própria história, onde os fins justificam os meios, também não bate com a questão do todo das escrituras. Outro livro é o livro de Baruque. Baruque apresenta-se como sendo um escritor, escrito por Baruque, o cronista do profeta Jeremias, numa exortação aos judeus contra a destruição de Jerusalém. Mas a data de Jerusalém é a segunda destruição, ou seja, 70 depois de Cristo. Então, tem outra coisa que traz no livro de Baruque, um probleminha, que é a intercessão pelos mortos. O livro de Eclesiástico é muito semelhante ao livro de Provérbios, mas ele tem algumas coisas complicadas, justificação pelas obras, trato cruel com os escravos, ele incentivava o ódio aos samaritanos, outras coisas que não bate com o todo, tanto do Antigo Testamento como o Novo Testamento. Sabedoria de Salomão, um livro escrito com a finalidade exclusiva de lutar contra a incredulidade e idolatria. Ali vai falar de corpo prisionado à alma e corpo. Vai falar também de algumas coisas relacionadas com a origem da alma, destino. Tem algumas coisas complicadas. Primeira e segunda Macabeus. O livro é histórico, traz muito do que aconteceu com o povo judeu durante esse período que a gente chama de período interbíblico, ou seja, o que aconteceu entre o final do Antigo Testamento com o início do Novo Testamento. Esse é um período interbíblico, coisas que estão relatadas no livro de Macabeus. Contudo, o livro traz algumas coisas complicadas. Por exemplo, oração pelos mortos, culto e missa pelos mortos. O próprio autor de Macabeus, ele se intitula como não inspirado. Ele tem ali uma questão de intercessão pelos santos.
Um outro problema dentro desse aspecto do deuterocanônicos, ou seja, livros que não são aceitos pelos judeus, tem algumas adições ao livro de Daniel. Tem uma história complicada, a história de Bel e Dragão, a história de Susana. Assim, parece aquelas histórias de conto de fadas. Então, dentro do todo, os 7 livros, eles têm muita coisa estranha e não bate com o todo do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Por isso, eles foram considerados, desde Jerônimo, inclusive pelo próprio, como sendo assim, é uma leitura, mas eles não podem ser incluídos como livros canônicos, ou seja, inspirado por Deus e servem de regra de fé e prática. Bom, o que aconteceu depois de Jerônimo, gente? Esses livros aqui vocês podem entrar no Google e procurar. Se vocês quiserem ler, é interessante, mas vejam, precisa ter muita atenção, tá? Porque a igreja, durante séculos, ficou dividida nessas questões. Então, quando vocês lerem esses livros, lembrem-se, eles são livros reputados como uma canonicidade diferente dos demais, tá? Ok, vamos caminhar na história, vamos entrar no 4º século. Débora, o slide 36. Bom, no 4º século, gente, como era a igreja cristã, a gente não está falando de igreja dividida ainda, a gente está falando de igreja cristã. Ela era formada por 5 grupos de patriarcas ou patriarcados. Existia o patriarcado de Roma, de Constantinopla, de Antioquia, de Jerusalém e de Alexandria. Esses 5 patriarcados, nesses 5 patriarcados, existiam os bispos de cada patriarcado, ou seja, as pessoas que eram responsáveis por essas áreas. Depois da divisão do Império Romano, em 395, o que aconteceu? Lembre-se, tudo isso estava debaixo do Império Romano. Quando o Império Romano se divide, o Império Romano do Ocidente fica em Roma e o Império Romano do Oriente fica em Constantinopla, naturalmente, a igreja também teve uma divisão natural, ou seja, o patriarcado maior, que era Roma, fica em Roma. Os 4 outros patriarcados, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria, eles acabam ficando concentrados na cidade de Constantinopla. Então, de uma certa maneira, a igreja cristã ela fica dividida entre o patriarca ou o patriarcado de Roma e o patriarcado de Constantinopla. Isso vai ficar, gente, até o 9º século. Ou seja, quase 500 anos até aparecer um rei chamado Carlos Magno. Esse Carlos Magno, no reinado dele, alguns países que hoje a gente conhece, Alemanha, França, Suíça, Áustria, Hungria, Bélgica, parte da Espanha e Itália fazia parte do reinado de Carlos Magno. O que acontece nesse reinado? Veja só, tinha um bispo lá no Patriarcado de Roma, chamado Leão III, que tinha forte influência junto a Carlos Magno e, consequentemente, Carlos Magno influencia também Leão III. O que dá início a essa aproximação? Veja só, Leão III, bispo de Roma, acaba coroando Carlos Magno como imperador do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente está lá, o Império Romano do Ocidente já tinha caído, mas Leão III, bispo de Roma, acaba coroando Carlos Magno como um novo imperador. E Carlos Magno
faz o quê? Acaba elegendo Leão III como um bispo maior do que o bispo de Constantinopla. Então, no Império, a partir do Império de Carlos Magno, gente, fica assim: o imperador cuida dos assuntos políticos e o patriarca de Roma cuida das questões espirituais. Isso tem consequências devastadoras ao longo da história. Por quê? Porque a igreja cristã, ela acaba se envolvendo com política, com guerras. O ser humano, vocês sabem, a Bíblia fala muito bem a respeito disso, quando acentua a pecaminosidade do ser humano. Isso acaba, além de guerras, além de assassinatos, prostituição, degradação moral, e aí a gente entende o que significa Idade das Trevas. A Idade das Trevas é uma época de tal maneira pavorosa dentro do cristianismo que a igreja fica refém dos seus patriarcas. E tem um período na igreja, gente, quando o pessoal fala assim, Idade das Trevas, tem um período de 100 anos entre o século IX e o século X, que alguns autores entendem que assim, é a meia-noite da Idade das Trevas. A cristandade, basicamente, ali no Patriarcado de Roma, era conduzido por prostitutas, por meretrizes. A coisa ficou tão complicada, que, assim, crianças, adolescentes, nós temos na história um adolescente que foi papa. Teve uma época que tinha 2 papas. Nós entendemos, a Igreja Católica entende como papa, tá? Nós entendemos como patriarca de Roma. E foi um período muito complicado na história do cristianismo. Mas vejam só, quando a gente olha para o cristianismo, a gente tem que lembrar que nós só somos cristãos. Então, isso faz parte da nossa história, gente. Hoje a gente pode falar assim, mas eu faço parte da reforma. Mas essas coisas aconteceram antes da reforma. Essas coisas aconteceram no século IX, no século X, no século XI, no século XII. A reforma, como a gente entende, vem no século XVI. Durante quase 1000 anos, a igreja cristã ficou refém. Do ano 500 até o ano 1500, entre o século VI e o século XVI, a igreja ficou refém de uma série de sujeitos, de uma série de líderes que levaram a igreja a atitudes espantosas. Isso vocês podem encontrar no livro de história tranquilamente. E aí eu me lembro de Mateus capítulo 5, entre os versículos 13 e 16, que diz assim o texto: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. A igreja, durante o século VI até o século XVI, de uma maneira geral, ela perdeu essa referência. Lembrando também, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 17 a 20, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas.
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. A igreja, durante 1000 anos, ela se perdeu na referência de sal e luz e na referência de ser embaixador em nome de Cristo. Isso não significa que não teve alguns patriarcas que merecem destaque. Alguns fizeram algumas coisas positivas, mas de uma maneira geral, a igreja deixou aquelas questões de Agostinho, de Jerônimo, dos primeiros pais. Lembram-se que a gente falou sobre patrística, aquela época onde as pessoas discutiam teologia e tinham uma preocupação com a sã doutrina. A Idade Média foi terrível dentro dos muros do cristianismo. Mas também passou. Em 1054, nós vamos ver uma coisa interessante que tem eco até os dias de hoje. O que aconteceu em 1054? Aconteceu um problema entre a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Católica do Oriente. A Igreja Católica do Oriente, até hoje, é conhecido como Igreja Ortodoxa. Vocês já ouviram falar. Já viram aqueles patriarcas todos barbudos, né, com um chapéuzão comprido, com um véu atrás do chapéu, cheio parece que são enfeites pendurados nas suas vestes, né? Essa é a Igreja Ortodoxa. O que significa ortodoxa? A palavra ortodoxa é a junção de duas palavras, a palavra ortos, que significa correto, e a palavra doxa, que às vezes é traduzida como glória e às vezes é traduzida como opinião. Ou seja, a Igreja Católica do Oriente se intitulou de Igreja Ortodoxa, ou seja, aquela que tinha a opinião correta. O que aconteceu nessa época? Houve um rompimento entre as duas. Foi o primeiro cisma na história da Igreja cristã. A Igreja cristã ficou Igreja cristã do Ocidente e a Igreja cristã do Oriente. O Oriente não aceitava a autoridade do bispo de Roma como sendo o Papa e, consequentemente, o Papa, bispo de Roma, não aceitava a postura da Igreja Ortodoxa em não se sujeitar a ele. O que houve entre eles? Uma excomunhão, ou seja, ambos, tanto do Ocidente como do Oriente, se excomungaram mutuamente. O que fala a história? Gente, em 1054, em 1964, portanto, quase 900 anos depois, 910 anos depois, o Papa Paulo, deve ser Paulo VI, deve estar errado no meu slide, o Papa Paulo VI e o patriarca, que nome é complicado, Antenágoras. Antenágoras. Se é Antenágoras, deve ser Antenágoras. Em 1964, eles se encontram. E tem uma reconciliação. Eles tiram a excomunhão. Ou seja, sabe aquela excomunhão que aconteceu lá no século XI, 1054? Vamos tirar um do outro. Olha só que coisa interessante. Em 25 de maio de 2014, o Papa Francisco e o patriarca Bartolomeu
se encontraram para comemorar os 50 anos de volta à comunhão entre o Paulo VI e o Antenágoras. É interessante isso, né? Porque nós estamos já falando no século XX, século XXI, e ainda existe essa divisão entre Igreja Católica do Ocidente e Igreja Católica do Oriente, ou a Igreja Ortodoxa. Gente, eu só vou dar uma paradinha, vou olhar para vocês, vou parar de falar dos meus slides e vou abrir e perguntar se vocês têm alguma pergunta a respeito. Sem perguntas? Ok. Então vamos lá. Tem no chat. Oi, Lídia. Não, é que no chat tem umas questões. Tem uma só. Tá bom, é que eu não estou vendo o chat. Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui se eu abro o chat. Não está gravando, viu, Camila? Nós tivemos um problema aqui, eu não estou conseguindo gravar. Isso mesmo, a nefasta consequência de misturar igreja e Estado. Qual o real propósito para a igreja defender o celibato? Alguns interesses por trás. Essa questão do celibato, aqui a gente vai ver um pouco mais adiante, tá? A gente vai ver qual é a visão a respeito do celibato dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. É um pouco diferente das questões do celibato da Igreja Católica Ortodoxa do Oriente. Só para você ter uma ideia. A Igreja Católica do Ocidente, para ser sacerdote, é necessário que haja celibato. A Igreja Católica do Oriente, se você já é casado e quiser ser um sacerdote, você pode. Se você for entrar no ministério, você precisa ter o celibato. Mas a gente vai verificar isso um pouquinho mais adiante. Quais as proximidades entre protestante e ortodoxo? Elas são as mesmas da Igreja Católica do Ocidente, a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa têm algumas diferenças, tá? Tem a questão dos santos, tem um pouco na questão da interpretação do Espírito Santo, da forma de rito, mas basicamente são as mesmas da Igreja do Ocidente. Mais alguma pergunta? Tá bom, então vamos continuar. Deixa eu voltar onde eu estava aqui. Ok. Quando a gente fala em reforma, a gente tem um conceito... É assim, gente, nós estamos olhando a linha da história e a gente está pulando muita coisa, porque senão a gente ia ficar com aula de história. A gente acaba não contemplando algumas diferenças teológicas, tá? Então, a gente falou até o quinto século, depois nós falamos do quinto século até as coisas assim que chamam mais atenção, até o século XI, tá? E a gente vai ter, assim, um grande movimento no século XVI, mas o primeiro cisma da igreja foi no século XI, a gente não pode esquecer disso, tá? Quando a gente fala em reforma, a gente às vezes pensa assim, olha, Lutero acordou um dia, ele estava meio azedo, acordou com o pé esquerdo, pegou 95 teses, foi lá na catedral e cravou essas teses com prego na porta, todo mundo estava lendo,
foi um rebuliço, começou uma quizumba, um vai que vai. Gente, a coisa não aconteceu assim. Não foi assim. Primeiro, que se o primeiro cisma aconteceu lá em 1054, 500 anos depois aparece a figura de Martinho Lutero. Mas Lutero tem antecedentes que a gente vai entender como sendo os precursores da Reforma Protestante, ou os pré-reformadores. Alguns nomes surgiram na história que levaram, assim, alguns pensamentos ao longo da história levou à reforma. Vejam só, ainda no século XII, nós temos um camarada chamado Pedro, deixa eu ver aqui no slide, está pequenininho, Pedro Bruys. Esse cara rejeitava a missa e entendia que os ministros tinham que se casar. Ainda no século XII, Arnaldo de Brescia entendia que a igreja não devia ter propriedades e era contra o Papa. Os albigenses na França, Itália e Espanha, eles declaravam a imoralidade do clero e o culto dos santos. Eles eram contrários a isso. São perseguidos, gente, por causa disso. Os valdenses, no século XII, rejeitavam a missa, a oração pelos mortos, a questão do purgatório. E Pedro Valdo, né, que dá origem a essas questões todas, ele pregava que a Bíblia era a única regra de fé e prática. Esse pessoal também é perseguido durante o século XII, mas eles subsistem até hoje. Os valdenses ainda é uma comunidade cristã que tem a sua independência no pensamento teológico. No século XIV, nós vamos ver João Wycliffe, ou Wycliffe, opunha-se à autoridade do Papa, opunha-se a questões da transubstanciação, tudo isso a gente vai ver mais à frente, e a questão da confissão auricular, já no século XIV. No século XV, início do século XV, João Rus, que foi condenado à fogueira, ele condenava o purgatório e condenava também a questão do clero, a imoralidade que existia na igreja e como o clero se comportava. No século XV, finalzinho do século XV, Savonarola pregava contra o pecado e vícios do Papa. Então percebam que existe uma questão que vinha sendo gradativa na história, ou seja, homens se levantavam e colocavam algumas coisas que eram completamente contrárias àquilo que a igreja estava fazendo até então, durante a Idade Média. O que vai acontecer no século XVI? Bom, no século XVI, gente, vai começar algumas coisas muito interessantes que vão ser determinantes para a reforma. Vejam bem, começa um movimento de esclarecimento entre o meio artístico, entre pintores, entre escritores, que é chamado de movimento renascentista. Na Inglaterra, acontece uma questão interessante no início do século XVI, 1527. O rei Henrique VIII, a Inglaterra estava debaixo do catolicismo romano, tá? O que acontece? Henrique VIII, querendo se casar com uma nova esposa, porque a sua antiga esposa não gerava filhos, ele quer se divorciar e se casar novamente.
Bom, a Igreja Católica é contra isso, e Henrique VIII faz o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, quem manda aqui sou eu. A Igreja, no meu país, na Inglaterra, quem manda sou eu. Quem tem autoridade sobre a Igreja não é o Papa. Quem tem autoridade sobre a Igreja sou eu, o rei da Inglaterra. Veja só, os motivos de Henrique VIII não são louváveis, tá? Contudo, existe uma ruptura. Um país inteiro sobre um determinado reino, sobre um determinado monarca, rompe com a Igreja Católica e diz assim: olha, quem manda aqui sou eu. Então, durante 1000 anos, a Igreja tinha autoridade sobre os reis locais. Agora, com Henrique VIII, ela perde essa autoridade. Em 1517, 10 anos antes de Henrique VIII, aparece Martinho Lutero. O que Lutero fez? O que estava acontecendo? Por que Lutero espana? Bom, a Igreja Católica estava construindo o que nós conhecemos hoje como a Igreja de São Pedro. Necessitava de grana, necessitava de dinheiro. Então, um determinado bispo, com a anuência, com a concordância do Papa, então, começa a andar por cidades e vilarejos fazendo a seguinte proposta: se você der uma oferta para a construção da Catedral de São Pedro, cada moeda, cada barulho da moeda que cai no pote, uma alma de um ente querido vai sair do purgatório. Basicamente, era essa a questão. Então, quando Lutero se depara com isso na Alemanha, ele fica transtornado e ele vai escrever 95 teses que estão intimamente relacionadas com essa questão. O pagamento da indulgência para construção da Catedral de São Pedro e, consequentemente, a libertação do purgatório de um ente querido. As 95 teses de Martinho Lutero não eram necessariamente teses teológicas que conversava com a Igreja do Ocidente, dizendo assim: olha, a gente não concorda com isso, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Não foi assim. As 95 teses, primeiro, não foram escritas na língua do povo. Elas foram escritas para que os teólogos e estudiosos a lessem. Todas as 95 teses, de uma maneira geral, estão relacionadas com essa questão. Vejam só, eu coloquei 4 teses de Lutero aqui para a gente fazer a observação. A tese de número 11, essa dizia assim: essa erva daninha de transformar a pena canônica em pena do purgatório parece ter sido semeada enquanto os bispos certamente dormiam. Em outras palavras, Lutero está dizendo assim: gente, o que está acontecendo com a liderança da igreja cristã? Até aqui, na cabeça de Lutero, a igreja é cristã. Hoje a gente olha para essa igreja e denomina catolicismo. E a gente vai entender depois essas questões. E ele vai dizer assim: olha, certamente os bispos estão dormindo, porque é impossível concordar com o que esse pessoal está fazendo na cobrança para tirar gente do purgatório. Na tese de número 27, ele diz assim: pregam doutrinas humanas os que dizem, doutrinas humanas, os que dizem que tão logo
tilintar a moeda lançada no caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Era isso que o pessoal estava dizendo. A hora que a moeda cai, a hora que a moeda fizer um barulho, a alma sai do purgatório e vai direto para o céu. Tese número 79. É blasfêmia dizer que a cruz com as armas do Papa significa, quando elas são erguidas, equivale à cruz de Cristo. Sabe aquele brasão do Papa, que tem as chaves e uma espécie de cruz? Então o pessoal dizia assim, quando esse brasão é levantado, equivale a dizer que tem o mesmo poder, o mesmo significado da cruz de Jesus Cristo. A tese de número 86. Do mesmo modo, porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos mais ricos crassos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos uma basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com dinheiro dos pobres fiéis. Ou seja, o que Lutero estava falando é o seguinte: a igreja é rica, o Papa tem dinheiro, porque ele mesmo não constrói a Basílica de São Pedro, porque ele está colocando esse peso sobre os fiéis que acreditam nas questões de purgatório e céu, colocando essa mão pesada para coletar essa fortuna para conquistar, para construir a Basílica de São Pedro. Então, vejam, das 95 teses, eu escolhi 4, mas se vocês pegarem cada uma delas, que vocês têm acesso tranquilamente sobre essas questões na internet, vocês vão ver que todas elas estavam dirigidas a essa questão de pagar para que uma alma saísse do purgatório e fosse para o céu. Quando a gente ouve isso, a gente fala assim, puxa vida, né? E daí, o que aconteceu? Bom, veja só, a igreja tinha, de fato, gastado muito dinheiro nesses 1000 anos com questões de guerras, com questões de cruzadas, mas ela abriu, assim, de maneira muito, vamos dizer, positiva aos olhos da própria igreja, muitos recursos na cobrança de impostos. A igreja tinha muitas propriedades, os soberanos, os reis pagavam altíssimos impostos para a igreja. E, evidentemente, que a igreja não queria fazer outra coisa a não ser não mexer no seu patrimônio. Gente, essa época da reforma está acontecendo alguma coisa também na história, que é o movimento das descobertas, né? O Brasil foi descoberto em 1500, a América em 1492. O pessoal começa a perceber que o mundo não está mais restrito à Europa. Existem novos mundos, novas localidades, novas civilizações. Então, claro que não é Jornada nas Estrelas, né, para os amantes de Jornada nas Estrelas, mas o que está acontecendo aqui são novos rumos, novas coisas estão acontecendo na esfera do conhecimento europeu. O povo está querendo conhecer, quer ter novas atividades, a cultura está pipocando, e uma coisa muito interessante, a imprensa é inventada por Gutenberg. Agora, as pessoas não precisam mais ficar no círculo restrito dos escrivões, é isso mesmo. Nesses círculos restritos, aonde as pessoas precisavam dedicar a sua vida para escrever uma série de manuscritos. Agora existia a imprensa. É claro que tudo isso cooperou para que houvesse a reforma protestante. Quando a gente pensa em reforma protestante, imediatamente a gente pensa em Lutero, mas a gente se esquece de um camarada chamado Zwinglio,
tá? Em 1516, na época contemporâneo a Lutero, só que em lugares diferentes. Zwinglio está na Suíça, Lutero está na Alemanha, e ele também começa a elaborar questões a respeito de doutrinas que eram diferentes das questões do que a Igreja Católica Romana estava pregando. E o nosso amigo João Calvino, ele tinha 6 anos de idade quando acontece a questão de Lutero e de Zwinglio. Então, gente, a reforma ela não aconteceu de um dia para o outro, não aconteceu na mesma localidade e não mudou a história de um dia para o outro, ou seja, pregou as 95 teses e essas coisas começaram a ser validadas no dia seguinte. Muito pelo contrário. A reforma precisou ganhar corpo, a reforma enfrentou uma contra-reforma, que foi o Concílio de Trento, no século XVI, onde a Igreja Católica vai postular algumas doutrinas que, sim, essas doutrinas vão fazer toda a diferença, e essas doutrinas são inegociáveis, tanto para o movimento reformado, como para o catolicismo romano. E aqui, a partir da semana que vem, a gente vai começar a observar essas doutrinas. Mas é preciso entender, gente, que nós fazemos parte dessa história. A Igreja cristã, desde Atos dos Apóstolos, passando pelo primeiro, segundo, terceiro, quinto século, até a ruptura entre a Igreja Católica do Oriente e do Ocidente, não existia essa questão de reforma protestante. Isso vai acontecer 500 anos depois. Isso faz parte da nossa história. E nós precisamos compreender isso, entender a maneira de pensar desse pessoal, entender o que foi postulado nos concílios e entender o que veio no concílio da Contra-Reforma em 1517. Aí, então, a gente consegue olhar, e olha, nós estamos falando 1517, nós estamos em 2020, tá? Nós estamos falando em aproximadamente 500 anos. Então, nós precisamos entender que existe uma história que aconteceu. Eu sei que muitas coisas são históricas, né? Talvez alguns tivessem a preferência de o que eles estão falando, o que a Bíblia diz, mas nós temos que entender o umbigo dessa questão toda aí. Eu espero que não tenha sido maçante, mas ainda quando nós tratarmos de questões relacionadas com doutrina, a gente vai ter que voltar um pouquinho e falar assim, olha, essa doutrina aqui, lá no concílio tal, do século tal, o pessoal já estava pensando dessa maneira. Então, venha se confirmar algumas coisas que estavam acontecendo no século V, no século VI, alguns pensamentos que hoje nós temos assim, está a questão da doutrina, da fé, que faz diferença entre Igreja Católica e Protestante, estão muito bem postuladas.